Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está no ar mais uma Atualidade Jurídica. E a gente sempre lembra que convidamos profissionais que entendam do assunto, que possam esclarecer dúvidas que você poderá ter. Hoje falaremos de concursos públicos. Para isso estão dois profissionais do Garcia Advogados Associados, são nossos convidados, o Dr. Odilon Garcia Júnior e a doutora Emanuela Damo. Doutor Odilon, que novidades a gente pode levar para o nosso telespectador no programa de hoje sobre concursos públicos? Obrigado, Guaraci, mais uma vez pelo teu convite. No ano de 2015, nós recebemos uma quantidade muito grande de questionamentos a respeito dos concursos públicos. Temos muitos concursos públicos no Brasil, aqui no nosso estado não é diferente, e surgem muitas dúvidas, às vezes, daquele candidato que está ali concorrendo, sobre o edital, sobre a validade de algumas disposições do edital, algumas omissões e até na avaliação dos documentos ou as avaliações que são feitas no concurso público. Eu acho que esse é um tema muito interessante da gente abordar hoje. Bom, para isso está conosco aí a doutora Emanuela Damo, que sabe muito sobre esse tema. Doutora, vamos abrir, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, agora Vamos sim. abrir esse bate-papo lhe perguntando o seguinte: o que é importante se observar no edital de um concurso público? Bem, Guaraci, é importante, tá, que o candidato ele esteja bem atento às regras do edital, porque ele também é responsável por cobrar a lisura e a seriedade desse concurso, tá? Então, primeira coisa que deve se observar, aqueles requisitos que devem ser preenchidos para o cargo, eles são por ocasião do provimento no cargo, tá? Então, eles são requisitos que devem ser exigidos por ocasião da posse e não quando da inscrição do concurso, tá? Então, nesse caso, até vou lhe interromper, já fazer uma outra pergunta bem pertinente. Sim. Então, os candidatos aprovados têm direito ao cargo nesses casos de concurso? Deixa eu só fazer um adendo, Guaraci, tá? Ainda em relação ao edital, que são inúmeras as dúvidas dos candidatos, tá? O que é importante também? O edital, ele não pode estabelecer restrições, tá? Ele não pode inovar. O que não estiver previsto em lei não pode causar uma restrição ao direito dos candidatos. E o prazo de validade dos concursos, eles têm prazo de validade de até 2 anos e podem ser prorrogados pelo mesmo período. Então, por exemplo, um concurso que tenha prazo de validade de 6 meses, ele pode ser prorrogado por até mais 6 meses. Um concurso de 1 ano pode vir a ser prorrogado por mais 1 ano e de 2 anos, que é o máximo de tempo, por até mais 2 anos. Bom, então já que eu lhe interrompi, eu quero saber a resposta dessa pergunta. Então, os candidatos aprovados têm direito ao cargo? Sim, Guaraci. É importante destacar que todos aqueles candidatos que forem aprovados dentro do número de vagas previstos no edital, eles têm prioridade para assumir aquele cargo, a carreira pública para o qual prestaram um concurso. Tá? E isso durante todo o período de validade do concurso, inclusive o período em que ele for prorrogável, se for o caso. A resposta, agora sim, então, correta é, dentro do período de validade do edital, eles têm direito. Você imagina que um edital tem uma validade de 2 anos. E eu passe em primeiro lugar no concurso. Na hipótese de, nesse período, eu não ser, por exemplo, chamado para preencher o cargo e extinguir essa validade desse edital, eu não tenho direito. Ah, tá certo. Se for renovado, sim, aí eu tenho prioridade porque eu passei, Sim. por exemplo. Mas não tenho direito ao cargo efetivo se não for chamado dentro do período de validade do edital. Tá? O que nos preocupa, às vezes, é que às vezes alguns órgãos públicos têm lá terceirizados, né, cumprindo aquelas atividades, se faz um concurso público. E nesse período lá do edital, né, as pessoas vão lá, fazem o concurso e não são chamados nesses 2 anos e continua aquela mão de obra terceirizada trabalhando e não chamam as pessoas que passaram, os candidatos que passaram no concurso. Que a obrigação era chamar. É chamar. Então tem que ter uma moralidade de administração pública certo. De encarar isso. Tá? Bom, doutora, e o que concurso de cadastro de reserva é permitido? Agora sim. Essa expressão, cadastro de reserva, ela é muito usual,
tá? E os concurseiros, eles conhecem bem. Mas eu vou explicar o que significa o cadastro de reserva, tá? O cadastro de reserva, muitos concursos são realizados pelas instituições, pelos órgãos que ainda não têm vagas disponíveis, tá? E o administrador público, naquela expectativa, né, de saber que vagas serão criadas ou que acontecerão vacâncias decorrentes de aposentadoria ou então de exoneração, elas então disponibilizam, criam uma lista, uma espécie de lista, tá? Em que esses candidatos que forem aprovados, eles vão ser chamados ao longo do concurso, tá? Durante o período de validade e, se for o caso de se prorrogar, também vão permanecer sendo chamados, tá? E agora, respondendo a tua pergunta, o concurso realizado nesses moldes de cadastro de reserva, ele não é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Mas é muito importante que as pessoas estejam atentos, os candidatos estejam bem atentos, porque aquelas instituições, os órgãos, tá? Que costumam fazer rotineiramente concursos nesses moldes de cadastro de reserva, não prevendo o número de vagas, tá? Constantemente, pode ser considerado até uma conduta desarrazoada. Por isso a importância de sempre se prestar bem atenção no edital, a lisura dos concursos, a seriedade, porque o candidato ele também é responsável por cobrar isso. Claro, evidente. Doutora, e existe alguma garantia de que o candidato aprovado em cadastro de reserva venha a ser chamado? Existe essa garantia? Não existe uma garantia, tá? Mas durante o prazo de validade ele pode vir a ser chamado. Como o doutor Odilon falou, expirado esse prazo de validade, não há mais o direito, tá? Inclusive o período de prorrogação, tá? Contudo, existem algumas exceções, aquelas exceções que são, no caso, o candidato aprovado foi chamado em cadastro de reserva e desiste dessa vaga. Isso gera para o próximo candidato o direito, e não mais uma expectativa, uma mera expectativa, mas sim o direito de ser convocado para ocupar aquela vaga. Também não pode haver terceirização, aquelas contratações precárias que são feitas pela administração pública. O candidato, ele tem prioridade para assumir aquela vaga e não a administração pública chamar terceiros para ocupar. Claro. E até onde vai a responsabilidade da banca organizadora do concurso? A banca, ela é responsável até a publicação do resultado final do concurso. A partir daí, então, quem fica responsável é o órgão, a instituição que está oferecendo, disponibilizando aquelas vagas, tá? Então, a partir disso, o candidato, desse resultado final divulgado, publicado, tornado público, então, o candidato deve sempre procurar pela instituição, pelo órgão, para saber, buscando pelos sites, pelos portais, para sempre saber como estão o andamento, as criações dessas vagas e sempre manter os seus cadastros atualizados, telefone, endereço, e-mail, para eventuais contatos dessas instituições com o candidato aprovado. Agora, doutora Odilon, nós vamos dar uma informação muito importante para quem está nos assistindo e que serve esse nosso programa, esse nosso debate aí sobre concursos públicos. Na verdade, eu vou perguntar para a doutora o que deve fazer o candidato no caso que não sejam respeitadas essas regras. É importante isso a gente saber, né? Principalmente as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, Guaraci, um candidato atento, até porque um concurso público muitas vezes gera um investimento tremendo do candidato. São, às vezes, anos de estudo. Então, o que é importante? É um acompanhamento muito próximo do que está acontecendo com o desenvolvimento desse concurso, através do edital, junto à banca, porque se o candidato entender que ele foi prejudicado de alguma forma, ele tem que recorrer, né? Às vezes há recursos junto à própria banca e às vezes esgotados esses recursos, tem os recursos para o judiciário. Claro. Doutora, então, nesse caso, o que a senhora diria para quem está nos assistindo e que está numa situação como essa, que não estão respeitando as regras? O que a gente pode dizer? O candidato, ele pode procurar o judiciário, sim, tá? No caso de ele não conseguir resolver isso na esfera administrativa diretamente com a banca do concurso, com a instituição, tá? Existe hoje um remédio processual, que é o mandado de segurança, que é bem usual. Infelizmente, hoje em dia, ele tem sido cada vez mais comum nesse meio e para esses fins, tá? Sempre que houver lesão ou até ameaça de lesão de um direito líquido e certo do candidato que seja desrespeitado, tá? Mas a boa notícia, Guaraci, é que nós temos tido bons resultados com a impetração de mandado de segurança. Sim, então é bem importante que as pessoas estejam atentas e verificando qualquer
problema, Com exatamente. certeza. Isso é mais Temos como resolver. Para isso a gente tem a atualidade jurídica, Isso, né, doutor? com certeza, Está informados aí. Mais alguma consideração, doutor? Eu acho que sobre esse tema, se precisar mais esclarecimentos, a Poderemos gente convidar retorna novamente, no que a gente programa. retorna ao Sim. programa. Um tema muito amplo. Que bom, doutora Emanuela. Esse, então, foi o nosso Atualidade Jurídica, quando a gente falou de concursos públicos. E, na verdade, a gente esclareceu alguns problemas que poderão acontecer, né? Que são as pessoas não cumprirem as regras. E aí Exato. vocês estão aí para isso, até para ajudá-los. Né? Para assessorar também. Beleza. Falamos, então, com a doutora Emanuela Adão e com o doutor Odilon Garcia Júnior. Nós falamos de concursos públicos. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Agradecendo a sua preferência e a presença deles aqui no estúdio, né? Ok. Nós que Obrigado. agradecemos. E volte sempre ao programa. Obrigada. Bem, esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então, falando de concursos públicos. Obrigado pela sua audiência e voltamos no próximo programa, tá? Programa Guaraci Andrade.